Glória a Deus por esse culto. Hoje vamos ver uma história muito tremenda, que com certeza você já viu, mas hoje vamos ver com um pouco mais de detalhes, um pouco mais de atenção para cada ponto. E antes de iniciar o que vamos fazer, queria fazer um pedido de oração e depois falar alguns breves recados, tá bom? Queria pedir oração pela Fabiana, que não é a minha irmã e não é a Fábio do André. É outra Fabiana, é a Fabiana, prima do David. A Fábio, prima do David, ela já estava com um problema estomacal e ela estava no início de tratamento, pelo que eu entendi. E aí ela engravidou nesse meio tempo e teve que interromper o tratamento para poder, enfim, né, se dedicar ali ao tratamento que a gestação precisaria. E aí agora ela teve um problema estomacal, não sei se uma úlcera, não se sabe direito ainda, e tiveram que fazer uma cirurgia. Então está uma situação muito delicada, ela está na UTI em estado grave, né, por conta dessa cirurgia no estômago em meio à gravidez. Provavelmente foi uma coisa super urgente, né, para eles fazerem isso no meio da gravidez. Então eu queria estar pedindo oração para os irmãos para que o Senhor possa estar alcançando a Fabiana lá onde ela está na UTI agora, tocando a vida dela, né, cuidando nesse momento tão crítico, tão delicado, mas que nós sabemos que Deus é poderoso para cuidar, proteger, sarar ela e ainda ter uma gestação maravilhosa, perfeita, porque o Senhor pode, né, todas as coisas, assim como a gente acabou de cantar. Amém, queridos? Então, se alguém também está doente, coloque aí a sua enfermidade diante do Senhor. E também se conhece alguém, pode estar apresentando essa pessoa diante do altar do Senhor, para que a gente possa estar orando agora. Amém, queridos? Vamos lá então. Senhor Jesus, te agradecemos por essa noite, por estarmos aqui reunidos, Senhor, para aprender mais da Tua Palavra. Mas nesse momento nós nos dedicamos na oração em favor da vida da Fabiana, Senhor, que está na UTI agora em estado grave. Senhor, pedimos que a Tua mão esteja sobre ela nesse momento tão crítico, Senhor, que a Tua mão esteja sobre a vida do bebê, Senhor, que o Senhor possa estar preservando a vida do bebê, da Fabiana, Senhor. Em nome de Jesus, nós sabemos que o Senhor pode todas as coisas, que não há impossíveis nem coisas difíceis para o Senhor. Por isso, meu Deus, em nome de Jesus, vai lá agora, Senhor, derrama a Tua presença sobre ela, que ela seja curada, tenha a saúde restabelecida, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos, clamando, sabendo que o Senhor está nos ouvindo. Em nome de Jesus, abençoa a Fabiana, abençoa os familiares dela, esposo, mãe, não sei direito, mas que o Senhor possa estar acalmando, consolando, em nome de Jesus. Amém, queridos? Irmãos, antes de ir para a palavra, queria dar 2 recados. E antes dos recados, queria mencionar que aqui está acontecendo um pequeno movimento, né? Com muitos irmãos voluntariamente trabalhando aqui. Eu vou mencionar o nome das mulheres, porque os homens são muito feios para a gente ficar mencionando, tá? Então eu queria agradecer a irmã Marilda, queria agradecer a Meire, a Mônica, que não sei se está trabalhando ou só mexendo nas coisas. Trabalhando. Está comprando. A Mônica, ela não compra, ela vende, né? O ministério da Mônica é vender. A Gigi, a Priscila, a Cida, a Maritiele e só. O resto é homem, eles são tudo feio. Amém, queridos? Obrigado, irmãs, pela disposição, pelo trabalho voluntário. E glória a Deus. Falando, irmãs, amanhã teremos o culto de mulheres, tá? Então não é para as irmãs faltarem, por favor, estejam presentes no culto de mulheres amanhã, quinta-feira, às 20 horas. Amém? E além disso, queria dar um recado muito tremendo, já falamos sobre no culto domingo aqui, bem assim por cima, né? E hoje também vai ser meio por cima, não vou dar detalhes, mas teremos a nossa festa de 10 anos da Comunidade Amar, aqui no portal. Então, dia 6 de maio, no sábado, e dia 7 de maio, no domingo, teremos a festa aqui. Aguarde mais detalhes com relação ao horário e como será a nossa programação. Mas reserve aí esses 2 dias para estarmos juntos em comunhão, louvando, agradecendo por todo esse tempo onde estamos aqui compartilhando da palavra com
com os irmãos aqui do Portal, da Redondeza, enfim, que vamos estar louvando o Senhor por esse tempo. Amém, queridos? E fora isso, não tem mais nada. Era só isso mesmo de recado. Eu queria então partir para o que a gente vai ver hoje, que é um estudo sobre o livro de Ruth, sobre a vida de Ruth. Até coloquei o título dessa pregação como Ruth, da desolação à vida abundante, né? Esse trâmite, né, que houve, esse trânsito, não sei se a palavra é essa, mas essa mudança da vida de Ruth num momento de desolação, de perda, tristeza, morte, para um momento muito glorioso, que nós vamos estar vendo isso aos pouquinhos aqui, tá? Então, para iniciar, eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia no livro de Ruth, no capítulo 1. Então, nós vamos começar com Ruth, capítulo 1, versículo 1 e 2. Quem está fazendo parte da nossa leitura anual aí, né, da palavra, aliás, já passou, eu creio, né, pelo livro de Ruth. Eu que sou atrasado, acabei de passar, mas todos os irmãos da minha equipe, né, do nosso grupo lá, já estão lá na frente, né, e glória a Deus por isso. Mas, enfim, lemos recentemente, né, o livro de Ruth, e isso creio que deve estar meio fresco na cabeça de quem está lendo, né. E também a vida de Ruth, volta e meia, é mencionada aqui. Então vamos estar reforçando algumas coisas e nos aprofundando em outras que creio que nunca vimos, tá bom? Então Ruth, capítulo 1, versículo 1, vamos ler 2 versículos agora. Diz assim, a minha versão Almeida, revista e atualizada, tá, Zafim? Ruth 1:1. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém, de Judá, saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá, vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Tá? Então vou parar aqui, porque só aqui já tem um monte de coisa para a gente ver. Primeiro, que eles precisam aprender a dar nome para os homens, né? Porque Elimeleque, Malom e Quilion, né? Jesus, né? Mas, fora isso, queria falar um pouquinho sobre o contexto histórico aqui de quando se passou essa circunstância da vida de Ruth, enfim, de Noemi, no caso aqui ainda, né? Esse era o período dos juízes, né? O versículo 1 fala no tempo em que os juízes julgavam. Então a gente está falando do período dos juízes, que foi um período muito longo e, posso dizer, muito precário para Israel, onde o povo, de uma forma geral, assim, se rebelava, né? Desobedecia. Então eu quero ler um trechinho do livro de Juízes. Aliás, vou refazer a frase. Quero ler um trechinho do começo do livro de Juízes e quero ler um trechinho do final do livro de Juízes, só para a gente entender como é que estava a cabeça dessa gente nesse período, tá? Então vamos voltar um livro para trás e ler Juízes, capítulo 2, versículos 18 e 19, tá? Quero saber aí no grupo ou no chat do YouTube, quem que está aí presente? Eu sei que alguns já deram boa noite, mas quero saber se vocês estão aí, se dá para me ouvir, dá para me ver normal aí, só para a gente ver quão vivo vocês estão. Amém? Então tá, Juízes capítulo 2, versículo 18, fala assim, presta bem atenção, tá, irmãos? Juízes 2, 18, fala assim, quando o Senhor lhes suscitava juízes, o Senhor era com o juiz e os livrava da mão dos seus inimigos todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se compadecia deles ante os seus gemidos, por causa dos que os apertavam e oprimiam. Sucedia, porém, que, falecendo o juiz, reincindiam e se tornavam piores do que seus pais, seguindo após outros deuses, servindo-os e adorando-os. Eles nada deixavam, servindo-os e adorando-os,
eles nada deixavam das suas obras, nem da obstinação dos seus caminhos, tá? Então esse é Juízes, comecinho ali, capítulo 2. Lá no final de Juízes, no capítulo 21, no versículo 25, fala assim, ó, no finalzinho, o último versículo, tá? Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Então a gente está passando aqui por um período super precário. Vamos lá, temos a interação de alguns, dá para ver sim, Roberto sempre muito engraçado, né? Dá para ver sim, quanto a normal aí não sei, né? Normal já é pedir demais, né? Mas enfim, se dá para ver e ouvir, tá tudo bem. Então, durante toda a extensão desse período, o redator do livro de Juízes fala que eles começaram ruim e terminaram pior. Então, irmãos, a circunstância era muito difícil com relação ao padrão de vida com Deus, de santidade, de obediência à lei de Moisés. Então o povo andava muito, cada um por si, e só, nem Deus por todos não tinha, porque eles se viraram contra o Senhor, né? Viraram as costas para o Senhor. Então eles viviam conforme dava na cabeça, tá? Só para os irmãos entenderem a circunstância. Daí houve um período de fome, principalmente em Belém, né? Que é o que fala ali em Rute 1:1. Deixa eu ver aqui. Tá. Só um pouquinho, tá? Vou ler o 2 de novo. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi, os filhos se chamavam Malom e Quilion. Desculpa, vamos voltar para o versículo 1, tá? Que é o 1 que eu quero. Nos dias em que julgavam juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe. É isso que eu queria falar. Irmãos, houve uma fome lá em Judá, em Judá, né? Belém é uma cidade de Judá, tá? E aí, Elimeleque teve a brilhante ideia, e quando eu falo brilhante, eu estou sendo sarcástico, né? De ir para Moabe. Irmãos, nenhum israelita na vida devia se mudar para Moabe. Moabe era uma cidade amaldiçoada de povos pagãos, de povos malfeitores, vamos ver sobre isso, do qual o israelita não devia fazer parte em momento nenhum, inclusive ele devia lutar contra, né? Mas Elimeleque fez isso, foi para lá. Moabe, irmãos, surgiu de um incesto entre Ló e suas filhas, tá? Eu estou baixando o arquivo aqui, por isso que estou demorando para falar, tá? As filhas de Ló tiveram a brilhante ideia de ter relações com o pai delas, e daí nasceram dois filhos, Moabe e Amon, que deram origem aos povos moabitas e amonitas. Então, esse povo já teve uma raiz amaldiçoada por vir de um incesto, né? Então, irmãos, tudo que vinha de Moabe, né? A adoração a deuses pagãos, né? Baal e Astarote, a conduta deles de estar sempre saqueando Judá, sempre saqueando o povo de Israel, porque Moabe era um pedaço de terra muito árido, era uma planície muito árida. Então eles não tinham assim uma agricultura generosa. Então eles tinham que tentar outros meios. Eles vinham sempre no início do cultivo do trigo, da cega do trigo, da cevada, assaltar os israelitas, né? Então, o pior lugar que tinha para Elimeleque ir era Moabe, e ele foi, ou Amon, né? E ele foi para Moabe. E ali, irmãos, ele começou a vida ali. Malom e Quilion arrumaram duas mulheres moabitas, que era Rute e Orfa. Já vamos chegar lá, tá? Versículo 3 fala assim: morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais se casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa, o nome de uma Orfa e o de outra Rute, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também, eu vou ler até o 10, tá? Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo dando-lhe pão.
Saiu, pois, ela com suas duas noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, Ruth e Orfa, choraram em alta voz. Versículo 10. Eles disseram: não iremos contigo ao teu povo. Então, queria que os irmãos entendessem que elas ficaram numa situação muito delicada, né? Nós estamos falando de 3 viúvas. Sempre que eu falo de viúvas, principalmente nesse período mais antigo, eu gosto de relembrar que a mulher na época não tinha uma vida profissional tão ativa, né? Então ela tinha que meio que depender de ofertas. Tanto é assim que até no Novo Testamento a gente vê que os apóstolos se preocupavam com as viúvas e os órfãos. Então era um tipo de público que precisava ser assistido. E aí o destino das 3 era basicamente viver de oferta ou se prostituir, né? Que algumas mulheres acabavam caindo nessa circunstância. Então ela não tinha muito o que fazer pelas noras, e ela disse: fiquem vocês aqui. Elas estavam em Moab, tá? Morando ali, né? As 2 são moabitas. Ela disse: eu vou voltar para Judá, vocês fiquem aqui, voltem para a casa dos pais de vocês. Né? E aí, quem sabe, vocês arrumem um outro marido, né? Afinal de contas, vocês são viúvas, nada impede. Arrumem outro marido e sejam felizes na casa de vocês, porque o Senhor vai honrar vocês, né? Da forma como vocês foram, enfim, né? Tiveram essa benevolência com Noemi, com os filhos dela e tal. E as 2 choraram em alta voz, irmãos. Falaram: não, nós iremos contigo, tá? Então houve ali meio que uma discussão boa, né, entre Noemi e elas, dizendo: volta. E elas falaram: não, nós vamos ficar contigo, nós vamos ficar contigo. Até que no versículo 14, é o 14? O 14, fala assim, ó: então, de novo, choraram em alta voz. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela, tá? Eu vou ler mais um pouco, vou ler aqui. Peraí. Eu acho que eu vou parar aqui e explicar uma coisa. Aqui nós tínhamos 2 noras super apegadas com a sogra, o que comprova que isso é possível, né? Muitas vezes cria-se um entendimento de que, né, nora e sogra nunca se dão muito bem. Mas não é a verdade aqui. A gente tem uma relação de amor mesmo, tanto de Ruth quanto de Orfa, né? Mas aí, irmãos, de tanto Noemi argumentar, Orfa meio que fez as contas e considerou a fala dela e pensou: não, realmente, eu acho que a minha sogra tem razão, né? Eu vou voltar para a casa dos meus pais, porque queira ou não, eu tenho os meus pais. Qualquer coisa, eu volto ali, né? Eu tenho eles para me amparar, enfim, né? Então, posso dizer que Orfa teve uma atitude normal, tá? Segundo o curso da vida. E aí eu queria fazer uma breve comparação com a gente. Muitas vezes nós temos uma atitude muito semelhante à de Orfa. Quando a circunstância nos coloca num lugar, daí nós abraçamos aquele lugar, nós nos assentamos naquele lugar. Porque a gente pensa: então, se aconteceu assim de certo, é porque é para eu ficar aqui, né? É o que Deus quer de mim, quem sabe até coloca Deus no meio, né? Eu sempre dou esse exemplo, né? Eu passei a papelada para o financiamento. Se aprovou, com certeza eu devo comprar um carro, né? Quando, na verdade, hoje, né, tenta-se sempre, né, passar financiamento para colocar a gente numa dívida. Então, queria trazer para vocês que a circunstância não necessariamente se equivale a um sim de Deus. Às vezes a circunstância é aquilo que é mais cômodo ou que parece ser uma resposta rápida, mas não quer dizer que esse ali é o sim do Senhor, né? Então Orfa teve uma atitude normal. Orfa não foi rebelde, não foi desobediente, ela não amou menos não, ou ela não amou Noemi, não é isso.
ela acatou a instrução da sogra. Não, realmente, acho que voltar para casa dos meus pais é a coisa mais coerente a se fazer. Aí o versículo 15, vou ler o 14 de novo. Então de novo choraram em alta voz. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra. Porém Ruth se apegou a ela. Versículo 15. Disse Noemi: eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me instes, ou seja, não me forces, não insista, né? Para que eu te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Aquela fala clássica da Bíblia, que a gente já escutou um monte de vezes, mas que transmite um amor, uma predisposição, uma entrega, uma consagração enorme, que muitas vezes a gente não tem. Então, Orfa foi normal, posso falar, e Ruth foi extremamente radical, né, na sua postura e naquilo que ela queria para a vida dela. Ela sabia o que rolava lá em Moabe. Ela sabia como era a adoração a deuses pagãos. Ela sabia o que rodeava ao redor dos templos pagãos. Ela sabia quem era Baal, quem era Astarote. Ela tinha conhecimento do que era lá, mas ela havia conhecido o Deus de Israel, né? E aí, irmãos, quando ela conheceu o Deus de Israel, não tem nada não houve nada que impedisse essa mulher de virar as costas para o Deus de Israel. E aí eu vou voltar um pouquinho na minha fala aqui e relembrar vocês que a circunstância de Israel, no momento, não era das mais favoráveis. Não sei se Ruth tinha um super exemplo, fora Noemi, para dizer assim, o povo de Israel é desse jeito, quero ser como eles, né? Eles estão todos obedecendo ao Senhor. Não sei se posso falar isso, porque, pelo que temos visto na época dos juízes, a coisa estava bem, assim, fora de controle, bem fora do prumo, né? Mas, irmãos, ela não olhou para a circunstância, né? Não olhou para o que era a comunidade israelita ou o que era o costume do povo. Ela se apegou ao Senhor, e a sogra também, né? Que é o que a palavra diz. Mas ela, irmãos, não queria nada com Baal, ainda que o pai dela e a mãe dela estivessem lá. Ela quis o Senhor, né? E aí também a gente pode trazer para a nossa vida e ter esse radicalismo, posso falar, igual a Ruth, que priorizou, né? Por mais que fosse 15 mil vezes mais difícil, né? Iniciar aquela trajetória, que já vou falar sobre com vocês, até Belém, né? É muito mais difícil isso, por tudo que viria dali para frente, do que ficar ali com o paizinho e a mãezinha dela, né? Vou pedir para o Asaf agora colocar aí um mapa, porque se não tiver um mapa, né, não tem graça. Então o Asaf vai colocar aí um mapa. Pode ser primeiro aquele que tem uma seta vermelha, Asaf. Pode ser o outro primeiro, tá? Se tiver como assim, né? Isso. Então aí vocês estão vendo um mapa que mostra onde é Belém e onde é Moabe. Moabe é essa região grande aí, ó, né? A leste do Mar Morto. Ali está escrito Mar Salgado, mas é a mesma coisa, porque o Mar Salgado é morto e o Mar Morto é salgado. Então, essa parte a leste do Mar Morto é Moabe, né? Ali de onde Ló teve os filhos com as filhas. Ou seja, os filhos de Ló eram filhos de Ló e netos de Ló. Ó a doideira, né? Mas tudo bem, não vamos entrar nisso agora. Então a distância era essa. É claro que elas não passaram nadando por meio do Mar Salgado, né, do Mar Morto. Elas tiveram que fazer uma outra trajetória, que o Asaf vai botar aí pra gente, que é um outro mapinha, que é da trajetória mais possível delas terem passado por cima ali, né, do Mar Morto, e não lá por baixo, que seria muito mais distante. Procurei a distância entre Moabe e Belém e tive assim algumas respostas. Então eu vou pegar a mais baixa, que eu tenho certeza que não é isso, mas só para eu não ser sensacionalista, né? Mas eu vi diferenças entre 80 quilômetros e 300 quilômetros, tá? Eu acho sinceramente que não era nem uma coisa nem outra. Mas vamos, para nós ser querido aqui, vamos pensar em 80 quilômetros, tá? Então, quando Noemi falou isso para Ruth e para Orfa, ela disse assim, ó,
tá? Vou parafrasear para vocês. Gente, eu estou indo para Belém, tá? Eles não estão esperando pela gente em Belém, tá? Temos 80 quilômetros para andar a pé ou, na melhor das hipóteses, em cima de um camelo. Acho muito difícil porque camelo era uma fortuna. Tem mais. Vocês duas são moabitas. Israelita que se preze, nenhum vai querer casar com vocês, porque vocês são de um povo amaldiçoado. Outra, casando com vocês, eles vão comprar o nome de Quilion e de Malom. Ou seja, eles não vão poder nem levantar o nome deles, eles vão ter que levantar o nome de Malom ou de Quilion, né? Então, assim, provavelmente vocês vão viver à margem, né? Marginalizadas, pedindo comida, ou num estado pior, que seria se prostituindo. Então, o cenário era esse, dentre as coisas que eu lembrei, tá? Porque devia ter mais dificuldades do que essa. E é mais ou menos isso que Noemi estava tentando alertar. Gente, eu ainda sou de lá, queira ou não, eu sou israelita, eu sou velha, as pessoas têm mais pena, sabe? É mais fácil deles me ajudarem, eu me viro. Vocês voltem para casa, né? E Orfa fez as contas e pensou, é verdade, né? Ela tem razão, né? Mas Ruth, irmãos, Ruth estava apaixonada pelo Senhor, né? E aí ela disse, é 80 quilômetros que ele vai caminhar, ela não sabia, na verdade, né? Mas tem que ir lá para Belém, que é muito longe, eu vou, né? E aí, irmãos, elas voltaram, quer dizer, deixa eu refazer a frase, Noemi voltou para Belém, né? E Ruth foi para Belém, porque ela era de Moab, né? Então, continuando aqui, deixa eu ver aqui se eu ia falar mais alguma coisa desse episódio. Eu vou ler até o versículo 18, tá? Eu parei no 16 ali, né? Naquele versículo bem famoso. Vou ler o 17 agora. Ela continua falando para Noemi. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me, olha que tremendo, irmãos. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. 18. Vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Assim, Noemi viu que não tinha mais jeito, né? Que Ruth estava obstinada, né? Ela queria, junto com Noemi, ir para o povo de Israel, servir ao Deus de Israel e, se for o caso, ser enterrada ali do lado de Noemi, lá na terra, né, de Judá, em Belém, enfim. Então, irmãos, é muito forte isso, né? Se a gente for trazer para os dias de hoje, a gente abandona o Senhor por muito menos do que Orfa, né? E assim, é um grande exemplo a vida de Ruth para nós, tá? Então, no capítulo 2, eu vou ver como é que está o meu tempo aqui. Tá tranquilo ainda. Mas como a gente vai cobrir todos os 4 capítulos hoje, né? Porque é um livro curto, é um livro bem coloquial, posso falar assim, não é pesado de ler. Se você não está fazendo plano de leitura bíblica e quiser ler o livro de Ruth, leia. Se quiser pegar uma tradução linguagem de hoje ou NVI, pegue, porque é um pouco mais coloquial ainda, né? Mas se não, lê na Bíblia que você tiver, vai dar para entender, porque é uma história bem histórica, né? É bem assim, começo, meio e fim. Não tem muito ping-pong, não é uma coisa que o raciocínio se perde, né? Claro que pode ser que tenha uma palavra ou outra que você não entenda, mas de uma forma geral dá para compreender o contexto. No capítulo 2, o que acontece? Ruth sai para rebuscar espigas, né? Tinha uma lei lá em Deuteronômio que falava assim, ó, que eles deviam catar deixa eu voltar. Tinha uma lei lá em Deuteronômio que falava que os agricultores, as pessoas que iam fazer a colheita do trigo, eles não deviam voltar atrás para pegar uma espiga de trigo que caiu. Deveriam deixar para os órfãos, para as viúvas e para os pobres, né? Então, se eles estavam carregando ali, caiu alguma coisa para trás, deixa lá, porque é uma provisão de Deus para aquele que não tem. Então, Ruth, talvez até instruída pela sogra, não li isso aqui agora, mas enfim, pode ser que é isso, foi lá atrás disso, de catar as espigas. E acontece que,
coincidentemente ou não, né, ela vai catar essas espigas nos terrenos, nos campos de Boaz. Boaz era um cara conhecido ali, e ele era um parente um pouquinho longe, mas parente de Noemi, né? Um primo, posso dizer assim, de Noemi. E aí ela acaba parando ali nos campos de Boaz, colhendo as espigas ali, e Boaz vê ela e lhe trata com benevolência, né? Ele pergunta quem é aquela moça, tal, não sei o quê. E aí o povo diz, não, é a Moabita, né? Ou seja, já havia um preconceito ali, né? É aquela lá de Moab, daquele povo amaldiçoado lá que vive assaltando a gente, inclusive, que adoram outros deuses, né? Ou seja, é nesse tipo. E aí ele usou de boa vontade para com ela e disse, deixa ela catar aí, deixa ela à vontade, não. Inclusive, deixa ela comer aqui junto com vocês, junto com os outros funcionários do campo. Coloca ela junto com as mulheres para que ninguém incomode ela e ela fique de algum jeito assim protegida, né, junto com as outras mulheres. Então, ele foi muito benevolente, né, Boaz, com a vida de Ruth. E Boaz é para nós, irmãos, não sei se eu devia falar isso agora ou depois, mas já vou falar para a gente ir arrematando assim. Ele é para nós do que a gente chama, o que a teologia chama de um tipo de Cristo, né? Ele é um resgatador. O que ele fez e vai fazer ainda aqui hoje, né, nessa história, foi tremendo com a vida de Ruth, né? O destino dela, irmãos, era ser uma pedinte mesmo, uma mendiga ou se perder na vida, né? Mas ela foi assim completamente resgatada e vamos ver mais sobre. Mas o que eu quero dizer com isso, agora para abrir um parênteses, trazer para nós, é que não importa de onde você veio, não importa como era a sua cidade, ou o seu bairro, ou a região que você morava, ou a sua família, ou os deuses que vocês adoravam antes de conhecer o Deus de Israel, ou qualquer outro fator. Não importa, irmãos, não importa, né? Se você se inclinar, né, a seguir o Senhor, né, se o teu coração se dedicar a Ele, com certeza o Senhor vai te honrar, vai se revelar a ti, como vai se revelar de forma muito intensa aqui para Ruth. Então, não há pessoa que o Senhor não possa abençoar, a não ser aquela de coração endurecido, né? O soberbo, aquele que acha que não precisa, né? É o que a Bíblia diz, né? Que o Senhor dá graça aos humildes, mas resiste aos soberbos. Então, fora o soberbo, né, não há um problema tão grande que não possa, que possa impedir de você se achegar ao Senhor ou de Ele se achegar a você, né? Nem, irmãos, o pecado, na verdade, pode nos separar do amor de Deus, porque até para o pecado o Senhor tem uma solução, né? Que é o arrependimento, que é o perdão, né? Então, se eu peco, às vezes eu penso assim, poxa, agora eu usei todas as minhas fichas, né? Eu já pedi ajuda para os universitários, já consultei as cartas, né? Já errei 1, 2, 3, 20 vezes. Agora eu acho que a paciência do Senhor estourou, porque tudo tem limite. Irmãos, a paciência do Senhor não tem limite, né? É uma coisa tremenda. E Ele trata cada nova ofensa como se fosse a primeira. É muita loucura, irmãos. Tá? Eu abri essa brecha assim, já estou até mudando de assunto, mas só para você ver o acolhimento, não importa de onde Ruth veio, não importa como era o povo de Moab. Para o Senhor, ela era uma pessoa que era carente da graça do Senhor, do amor do Senhor. Aí ela foi inclinar o coração para o Senhor, daí não deu outra. Amém? Não ouvi o amém de vocês. Um povo aqui falou amém. Glória a Deus. Já diminuiu um pouco, mas ainda temos voluntários e por aí vai. Posso dizer para vocês que está mais fácil porque o barulho de sacola está menor, né? Aí eu me distraio menos, tá? Porque eu me distraio, irmãos, com qualquer coisa, com um zumbido assim, né? Mas agora está um pouco mais tranquilo. Voltando. O capítulo 2 fala dessa benevolência de Boaz. Não vou ler ele, tá? Vou até pular para o 3.
mas eu expliquei aqui para vocês. Se você ficou curioso pela literatura de Ruth, se você não tem o costume de ler a Bíblia, se você é ruinzinho nisso, aproveita essa deixa que eu estou te dando, já adiantei o assunto para você, aí quando ler já vai estar fresco na cabeça e vai ler Ruth, tá? Vai ser bom. Capítulo 3, versículo 6, fala assim, eu vou tomar água, vocês esperam aí. Aqui a gente tem uma circunstância passiva de ser mal interpretada, né? E eu queria destrinchar ela para vocês, né? Desmistificar, para que vocês não pensem mal de Ruth, nem de Boaz, né? Então, assim, Noemi deu umas dicas para Ruth, sabendo de como era o costume do israelita e o que poderia fazer com que Boaz tivesse que Ruth tivesse uma recepção ainda maior com Boaz, tá? Ela disse para ela ir ao encontro de Boaz, perceber onde ele se deitava à noite. Naquela noite ele ia fazer um negócio ali com o trigo, que era meio que assim, chacoalhar e jogar para cima e soprar. Se fazia isso, porque o trigo tem umas casquinhas fininhas, que eles chamam de palha, né? Então eles meio que, igual quando a gente faz com amendoim, assim, tipo mais ou menos nessa pegada. Tá fraco, sei que a minha pilha estava fraca. A minha não, do microfone. Então eles descascavam o trigo numa bandeja, sacudiam assim, aí claro, o que era mais leve subia e jogava para cima e assoprava. E aí toda a casquinha ia embora, ia ficando só os grãos, né? Uma coisa muito tecnológica, né? Que era o que se podia fazer na época. E aí ela soube, não sei como que Noemi soube disso, que Boaz ia tirar um tempo ali, um período, para fazer isso lá na plantação dele, no campo, no galpão, não sei. Na eira, né? Enfim, eira é uma partezinha de fora da casa. Só falar uma coisa aqui para dar uma acordada. O significado daquele dito assim, ó, o cara tá sem eira nem beira, tem nada a ver com a pregação, é só para fazer um momento assim, porque eu sei que vocês em casa pegam no sono. Sem eira nem beira quer dizer que o cara é pobre, né? Quando o cara tinha eira, ele tinha um lugar generoso fora de casa para deixar o grão secar. Quando ele tinha beira, quer dizer que a arquitetura da casa dele era mais detalhada, ou seja, era uma platibanda detalhada com degrauzinhos assim. Então isso ali era beira e aquela região assim que se deixava o grão secar era a eira. Então se tu tinhas eira e beira, tu tinhas um pouco mais de recurso, a tua casa era melhor, tu tinhas um terreno maior para deixar os grãos secarem. Se o cara é sem eira nem beira, é pobrinho mesmo, não tem nada. Então esse dito vem disso. Você achou que nunca ia entender isso na vida? Aí no fim está aprendendo. Então eles foram na eira, onde secava os grãos. E aí no versículo 6 diz assim, ó, então foi para a eira e fez conforme tudo quanto sua sogra lhe havia ordenado. Eu pulei para cá porque agora vai dizer o que ela fez. Então você vai se localizar, tá? Havendo, pois, Boaz comido e bebido, estando já de coração um tanto alegre, vocês entenderam, né? Veio deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então chegou ela, né, Ruth, de mansinho, e lhe descobriu os pés e se deitou. Ela descobriu os pés dele, né, de propósito, para que ele passasse frio no pé. Versículo 8. Sucedeu que, pela meia-noite, assustando-se o homem, sentou-se, e eis que uma mulher estava deitada aos seus pés. Deixa eu ver até onde é que eu vou, tá? Versículo 15, eu vou faltar bastante. Disse ele, quem és tu? Ela respondeu, sou Ruth, tua serva. Porque eles não tinham tido uma conversa de perto ainda. Ele viu Ruth de longe e disse, tá, é moabita, vocês podem cuidar bem dela. No fim, ela é trabalhadora, né? Deixa ela comer aí com vocês, tal. Eles não tinham tido um contato assim próximo, né? Daí ela falou, sou Ruth, tua serva, estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. Ela já foi direta aí, eu vou explicar isso. Disse ele, bendita sejas tu. Eu vou parar aqui para explicar
porque aqui tem um ensinamento tremendo e no próximo versículo tem um ensinamento tremendo. Ela já foi ali para o que ela queria dizer, e ela disse que Boaz era o resgatador dela. O que é isso? Boaz estava aí na ordem, ou seja, ele era um dos próximos a cumprir a lei do levirato. O que era a lei do levirato? Era uma lei que Moisés deixou lá atrás, que é a seguinte: se eu faleci e eu tenho um irmão, esse irmão deve casar-se com a minha esposa para suscitar o meu nome, para levantar o meu nome, para que o meu nome não se apague com a minha morte. Então, eu achei isso até meio esquisito, porque daí o nome do irmão, no fim, ficava... Mas tá, era tudo em virtude de, quem sabe, honrar com o morto, né? Então, o meu irmão teria que casar-se com a viúva, né? Com a minha esposa, né? Já que eu faleci. E aí, se não tinha irmão, era um parente mais chegado, né? Que provavelmente era um primo. E aí, Ruth já falou, é tu que está na vez, né? Estende a tua capa e... Talvez isso era um ato simbólico, não sei, não estudei tanto para entender o que era isso. Mas aí ela disse, é tu quem está na vez, né? Mas na verdade não era ele que está na vez, tinha outro na frente, né? Um outro primo mais próximo, e daí depois vinha Boaz, tá? E agora ele vai falar uma coisa muito tremenda. Versículo 10, disse ele, bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste a tua última benevolência que a primeira, pois não fostes após jovens, quer pobres, quer ricos. Vou continuar. Agora, pois, filha minha, não tenhas receio. Tudo quanto disseste, eu te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Vou fazer umas explicações aí que eu acho que cabe, tá? Primeiro, ela foi ali num pedido de socorro, tá? Ela não foi se oferecer, eu vou explicar isso. Por quê? Ele mesmo disse que o normal, talvez, seria ela ir atrás de um jovem, um cara jovem, o que deixa claro que Boaz já era um senhor e Ruth uma moça nova, né? Mulher nova, né? Eu creio que entre 25 e 30 anos na minha cabeça e Boaz lá perto de 50 e 60 anos. Então, ela poderia ter ido atrás de um cara novo da idade dela para viver a vida, enfim, né? E aí dá a entender também que pode ser que ela tenha tido essa possibilidade, né? Porque Boaz já arrematou assim, essa tua atitude agora é ainda mais nobre do que aquela que tu seguia a tua sogra, porque tu poderias ter arrumado um cara mais novo, mas não, tu pensasse em suscitar o nome do teu ex-marido, né? Tentando se casar com alguém que era da família. Então, Ruth estava mais preocupada com o sistema familiar do que fazer a sua própria vontade, né? Quem sabe carnal, né? Então, ela foi correta, mais ou menos como Tamar fez. Não sei se vocês vão lembrar disso. Tamar acabou se disfarçando de uma meretriz para ter relações com o sogro, para suscitar o nome do marido falecido, né? Ela esperou anos, irmãos, para conseguir essa oportunidade. Então, porque ela estava focada em suscitar um herdeiro que viesse da linhagem de Abraão, porque era uma ordem para os filhos de Abraão que se multiplicassem. E ela não conseguiu isso com o marido em vida, né? Então, ela focou no sogro para que ela obedecesse e trouxesse um herdeiro da linhagem do sogro, né? É a mesma conduta correta que Tamar teve, Ruth teve. A gente lê hoje assim e pensa, que oferecida, né? Foi lá se deitar com o parente e tal, mas na verdade ela estava mais preocupada em obedecer uma direção de Deus para aquela família na época. Amém? Não sei se vocês estão me entendendo, é tudo muito assim, né? De antigamente, que talvez fuja um pouco o raciocínio, mas eu estou tentando mastigar bem aqui, tá? E aí, além do mais, ele dá um outro elogio, dizendo, tu poderia ter ido atrás de um cara mais novo, né? Mas a tua atitude agora, por último, foi ainda mais nobre. E outra, todo mundo fala bem de ti, né? O que eles viam Ruth fazendo? Eu já posso te responder.
trabalhando. Ruth só trabalhava. Primeiro ela veio amparar a sogra, porque já era uma senhora, não quis deixar a sogra sozinha. Mas a outra coisa que ela veio foi trabalhar, irmãos, ela só trabalhava. E aí todo mundo na cidade já via que ela era uma mulher virtuosa, né? O que é que Ruth poderia expressar de virtudes? Era o trabalho, porque qual outra coisa ela poderia fazer? Ser uma boa dona de casa, ser uma boa esposa, cozinhar bem? Não, ela não tinha tido essas oportunidades ainda, né? Carreira profissional a mulher não tinha, assim, oficialmente falando, né? Então ela ia para os campos trabalhar. Então todo mundo já viu que malandra ela não era, né? E aí, irmãos, isso ia somando na conta de Ruth, né? Versículo 12 fala assim: ora, é muito verdade que eu sou resgatador, Boaz falando. Mas ainda outro resgatador há mais chegado do que eu, ou seja, tem alguém na frente, né? Versículo 13: fica-te aqui esta noite, e será que pela manhã, se ele te quiser resgatar, esse outro cara, bem está que te resgate. Porém, se não lhe apraz resgatar-te, eu o farei, tão certo como vive o Senhor, deita-te aqui até amanhã. Não amanhã, mas até amanhecer, tá? Versículo 14: ficou-se, pois, deitada a seus pés até pela manhã, ou seja, não aconteceu nada. Ruth estava ali pedindo um favor, posso dizer assim, e Boaz estava ali de forma muito respeitosa, não aconteceu nada, tá? Até pela manhã, e levantou-se antes que pudessem conhecer um ao outro, né? Ou seja, não aconteceu nada, né? Porque ele disse: não se saiba que veio mulher à eira. Disse mais: dá-me o manto que tens sobre ti e segura-o, né? Ela o segurou, né, o manto. Ele o encheu com 6 medidas de cevada, ele o pôs às costas. Então entrou ela na cidade. Irmãos, quando eu falo que ela era trabalhadora, era mesmo, porque 6 medidas de cevada, assim, essas coisas não se sabe com exatidão, porque era uma medida de peso da época, né? Mas é aproximadamente 20 quilos, né? Então a gente está falando de uma mulher que, enfim, ela abriu ali o manto, ele colocou 20 quilos de cevada e ela colocou nas costas e se foi. Então, com isso, ele fez 2 coisas importantes. Prestem muita atenção na atitude desse cara, que é assim, um cavalheiro de mão cheia, né? Ele ajudou ela, porque no fim ela precisava, ela era pobre, tinha que sustentar ela e a sogra. Com certeza, com aquela quantidade de trigo, de cevada, ela poderia negociar, trocar por outros grãos que precisasse, né? Ela não ia ficar só com isso. E outra, ele arrumou um álibi, né, para ela, porque, queira ou não, ela passou a noite fora de casa. Se alguém visse ela voltando de manhã em direção à casa dela, já poderia ver: opa, peraí, ela está com as costas ali cheias de grãos. Então ela não andou por aí fazendo qualquer outra coisa desonrosa, ela foi trabalhar, né? Então Boaz era o cara, tá? Se você tinha dúvida disso, não tenha. Tá, então vamos parar aí. Deixa eu ver onde é que eu vou. Tá, então no versículo 3 que eu queria falar era isso. E aí eu estou destrinchando bem para vocês essa história, para ir finalizando ela e culminar naquilo que realmente vem a ser assim a realização das coisas, né? A bênção, o retorno que elas vão ter em virtude dessa postura. Amém? Glória a Deus, tomara que estejam entendendo, ninguém falou mais nada. Deixa eu ir lá no YouTube, né? Vai que o pessoal está falando alguma coisa lá e eu estou ignorando, né? Deixa eu ver aqui, meu Deus do céu. Então, nenhuma objeção. Então tá bom. Deixa eu baixar aqui o volume, né? Tem delay. Ouvindo perfeitamente. Então tá bom. Beleza. Fechou. Vamos continuar. Capítulo 4. Eu tenho mais um tempinho, vai dar bem certo, tá? No versículo 9, fala uma coisa bem tremenda. Ruth 4, versículo 9, diz assim. Então Boaz... vou só falar o que aconteceu no começo do capítulo aqui. Eles conversaram com aquele outro resgatador, ou seja, o parente mais chegado, né?
e essa pessoa não quis comprar, porque assim, não era só aceitar casar-se com Ruth, ele tinha que comprar a propriedade, certo? O resto de terra que sobrou ali, de Quilion, nem lembro quem é o marido de Ruth agora, um dos dois ali, né? Então ele tinha que comprar a propriedade, certo? Creio que por um preço menor, né? Imagino assim, comprar a propriedade do falecido e também assumir o matrimônio com Ruth. Claro que isso tem a ver com dinheiro, né? Então, pode ter 3 motivos que esse primeiro parente não quis assumir Ruth. Primeiro, dinheiro. Talvez ele não tinha como comprar tantas terras e sustentar mais uma esposa. Segundo, o ciúme da primeira esposa, porque dá a entender que ele já era casado com alguém, e apesar de na época ter esse costume de 2 mulheres, uma mulher e concubina, tal, né? Ele não, né? Quem sabe não quis isso. E terceiro, ele pode ter tido preconceito porque ela era moabita, né? A Bíblia não deixa claro, nós nunca vamos saber a resposta disso. Quem sabe o dia que nós conversar com Ruth, né? Mas a princípio não interessa. O que importa é que aí Boaz ficou aí, né? Enfim, com a circunstância, né, nas mãos. Então, versículo 9 diz assim: então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo. Os anciãos, pelo que se entende aqui, porque ele foi à porta da cidade, eram as pessoas que julgavam causas menores, como essa, por exemplo, né? Casamento, morte, compra de propriedade, coisas assim. Diz assim: sois hoje testemunhas de que comprei da mão de Noemi tudo o que pertencia a Elimeleque, a Quilion e a Malom. Então, Boaz era rico mesmo, né? E também tomo por mulher Ruth, a Moabita, que foi esposa de Malom, para suscitar o nome deste sobre a sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre os seus irmãos e da porta da sua cidade. Disto sois hoje testemunhas. Deixa eu ver até onde é que eu vou, tá, irmãos? É até aqui mesmo. Ele anunciou, então, para várias testemunhas, para dizer, ó, eu vou me casar. Para tu ver como o cara era correto, né? Não fazia nada assim na base do, né? No escondido, assim, era tudo às claras, era tudo registrado, né? Dizendo, ó, é assim, eu vou me casar com ela, eu vou comprar, eu sou o parente mais chegado agora, que quer casar com ela. Então, é minha responsa mesmo, né? Versículo 13 fala assim, ó, aí, irmãos, começa a colheita, né? É muito bênção agora, tá? Assim tomou Boaz a Ruth e ela passou a ser sua mulher. Coabitou, ou seja, teve relações com ela, né? Sempre que a Bíblia fala de coabitou, é isso, tá? Com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse. Concebesse é gerar. Ela gerou um filho, né? Ela concebeu e teve um filho. Versículo 14. Então as mulheres disseram a Noemi: seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto, que será teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome deste. Eu vou parar e falar aqui. No fim das contas, o neto de Noemi agora ia... Eu vou falar uma coisa esquisita, tá? Mas ia salvar a família, porque ele era uma garantia de que o nome deles não morresse, sabe? O nome de Elimeleque ia continuar, porque através da vida de Ruth, que tinha sido uma só carne com Malom, né? Eles conseguiram suscitar o nome de Malom de volta, ela com Boaz. E aí, irmãos, o ânimo de Ruth, de Noemi, muda completamente. No comecinho do livro, eu não li essa parte, mas Noemi estava bem reclamona, né? E ela dizendo que o Senhor fez isso com ela. Não me chamem mais de Noemi, me chamem de Mara, porque a minha vida virou-se numa amargura só. E ela estava assim, deprê. Claro, né? Perdeu todo mundo, né? Todo mundo que era do seio familiar, vamos dizer assim, o marido e os 2 filhos. Pensa, mamãe e filhinhos, ela perdeu tudo. Ficou só com as noras, que eram estranhas, posso dizer. E aí, irmãos, ela estava muito deprimida e já dizendo assim que foi o Senhor que fez aquilo, não sei o quê, não sei o quê. Quando, na verdade, nós não sabemos, né? Porque eles é quem
desobedeceram a Deus, que Deus mandou eles habitarem na terra que o Senhor deu. Eles é que, por causa de um momento de escassez, resolveram ir para Moabe. Na verdade, ele, né, foi Elimeleque que resolveu, ela acompanhou. Então, assim, as consequências aí talvez tenham sido por conta dessas más decisões. Não sei, não vou julgar o cara agora aqui, mas pode ser que seja isso, né? E aí ela veio toda deprê, botando ali a culpa em Deus, tal, mas agora as amigas dela, as mulheres falavam: Noemi, a coisa mudou, né? Agora o Senhor, através da vida de Ruth, te deu um neto, tu vais poder abraçar um neto. Era uma coisa que ela não tinha mais esperança, irmão. Versículo 15: Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice. E é mesmo. Todo mundo que é vó e vô, a gente vê que a pessoa assim, ela pega um brilho assim que, né? O que o neto é uma alegria assim, parece que ainda maior do que um filho. É muito tremendo o que acontece quando alguém se torna avô, se torna avó, né? Então ela que já não tinha mais nada, nem os filhos, ela poder abraçar um neto de volta, né? Então fala assim: na tua velhice, pois tua nora que te ama o deu à luz. E ela, é bem tremendo isso, irmãos, olha que coisa tremenda. E ela te é melhor do que 7 filhos. Olha o que Deus faz na vida de uma pessoa. Aquela que não nasceu lá, uma menininha lá de Moabe, propensa a adorar Astarote, a adorar Baal, quem sabe se prostituir no templo, quem sabe ter sido oferecida em sacrifício a esses deuses, porque eles se fazia isso em Moabe. Ela podia ser a pior das pessoas, visando o passado ou aonde ela nasceu, entende? Mas quando ela conheceu o Senhor, né, tudo foi mudando. E ela aqui, irmãos, ela é colocada acima do que o quão bom seria alguém ter 7 filhos homens, tá? Seria isso. E aí é uma virtude, é uma bênção muito grande, assim, diante do raciocínio oriental da época, que para eles, não sei porquê, ter filho homem era uma coisa mais vantajosa. De certo, até pela agricultura, né? Porque poderia produzir mais pela força física e trazer mais retorno. E o pai não descansava enquanto não fizesse um filho homem para que o nome da família continuasse, né? E 7 entende-se que era o número da perfeição. Muitas famílias buscavam ter 7 filhos, né? E as amigas dela falavam assim: ó, essa tua nora é melhor do que 7 filhos homens, porque quem sabe se tu tiver 7 filhos homens, pode ser que eles tinham te envergonhado, te frustrado, te trazido tristeza, mas essa tua nora, olha, tu vale ouro, né? Tu achasse ela assim, né? É muito melhor que encomenda, essa tua nora. E aí só trazendo assim, né, a transição da desgraça onde se encontrava Ruth para o que ela estava se tornando, mas não acaba aí, tá? O negócio melhora muito daqui para frente. Diz assim, versículo 16: Noemi tomou o menino e o pôs no regaço, que quer dizer colo, tá? E entrou a cuidar dele, né? A alegria dessa avó, irmãos, cuidar de um netinho, segurar no colo, e aquilo foi a alegria da velhice dela, né? O consolo da velhice dela. Versículo 17: As vizinhas lhe deram nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Então, esse nenenzinho que a Ruth, né, que não tinha perspectiva nenhuma, né, foi o avô de Davi, o grande rei, né, de Israel da antiguidade, né, o rei tão aclamado, tão famoso, tão vitorioso nas guerras e por aí vai. Eu vou ler mais uma coisa que é mais legal ainda. Não, é tão legal quanto isso que eu li, tá? Que diz assim, ó. Salmão gerou... versículo 21, desculpa, não avisei qual é o versículo. Versículo 21, tá? Finalizando ali o livro. Salmão gerou a Boaz, Boaz gerou a Obed, Obed gerou a Jessé e Jessé gerou a Davi. Então,
a gente já vai vendo onde é que o nome de Ruth é colocado na genealogia de Davi. Mas, irmãos, a nossa noite ainda não acaba assim, porque eu queria trazer ainda um outro versículo para que a gente pudesse ver quão tremendo isso acabou ficando. Nós vamos ler no livro de Mateus, no capítulo 1, versículo 1. Mateus 1:1, não um pulão bem grande, tá? Mas o que é que isso tem a ver com Ruth lá do Velho Testamento? Tem tudo a ver. Por isso que é bom, irmãos, a gente conhecer a palavra. Quanto mais você conhece a palavra, mais legal fica, porque daí as coisas vão se cruzando, as histórias vão se cruzando, e aí aquilo vai tornando familiar, né? E aí uma hora de aperto, tu lembra daquela palavra que tu leu, e aí Deus vai conseguindo trabalhar em você, porque ninguém vive só de coisa que ouviu assim, né? Sem aprofundamento, sem a palavra de verdade, ou não menosprezando, que a Bíblia diz que a gente não deve menosprezar, mas ninguém vive só de profecia, irmão, né? De revelação, e revelação, e revelação, né? A gente vive, na verdade, da grande revelação. Não estou dizendo que não possa acontecer uma profecia, uma revelação, assim, para os dias atuais, né? Uma palavra de conhecimento, uma coisa sobre os próximos dias, nos precavendo de alguma coisa, claro que pode acontecer, né? Mas aquilo que pode salvar a nossa alma é isso aqui, né? É a palavra do Senhor, que é a grande revelação. Então, conhecendo, a gente vai ligando as coisas e a palavra fica ainda mais interessante. Mateus 1:1. Eu vou ler até o 5, tá? Agora eu vou ler aquele trecho que você nunca lê, só passa os olhos e não dá bola, achando que nunca vai precisar disso na vida, né? Igual a fórmula de Bhaskara, que você pensa, nunca eu vou usar isso na vida. E realmente a fórmula de Bhaskara você nunca vai usar na vida, a não ser que você seja professor de matemática e precise ensinar a fórmula de Bhaskara para outros. Mas as genealogias você vai usar na vida, quer ver? Mateus 1:1 diz assim: livro da genealogia de quem? Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Só escuta. Abraão gerou a Isaque, Isaque a Jacó e Jacó a Judá e seus irmãos. Judá gerou a Tamar. Olha a Tamar aí. Não. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera. Então, a Tamar, que eu tinha falado para vocês, que se vestiu de meretriz para suscitar, né, para fazer continuar a descendência de Abraão, está aqui, né, por causa daquela atitude de coragem que ela teve. Ela esperou anos para fazer aquilo que ela entendia que tinha que ser feito. Então, Judá gerou de Tamar, Tamar é uma mulher, tá? A Pérez, um homem. Então, Judá homem, Pérez homem. Tamar é uma mulher. A gente confunde quando faz essas leituras assim, né? Então, Judá e Tamar foram um casal por um breve período de tempo, né? E geraram a Pérez e a Zera. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão. Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Nasson e Nasson a Salmão. Aqui é tudo homem, tá? Salmão gerou de quem? De Raabe, uma mulher, né? Então, Salmão teve relações com Raabe. Quem é Raabe, irmãos? Aquela prostituta, né, que ninguém dava nada por ela, que os homens a maltratavam, que ela era um lixo para os homens, né? Um objeto de uso, né? Ela, pela atitude dela, pela inclinação do coração dela ao Deus de Israel, ela veio para onde? Na genealogia de Jesus Cristo. E de quem que ela é vó, irmãos? Ela é vó de Obed. É muito tremendo isso. Vamos ler. Cadê? Salmão gerou a Raabe. Não. Salmão gerou de Raabe, até eu estou confundindo aqui, a Boaz. Então, Raabe era mãe de Boaz, né? Então, apesar de ter um passado difícil, a gente viu que ela soube educar um menino, né? Porque Boaz era o cara, né? Ela soube ser mãe, né? Então, ela gerou a Boaz. E este, de Ruth, gerou a Obed. E Obed a Jessé, e Jessé gerou o rei Davi, e Davi a Salomão, e aí vai. E lá no final, irmãos,
O nomezinho de quem que está? Do Senhor Jesus. Então, por causa da atitude de Ruth, ela veio a ser trisavó, até, sei lá, tataravó de Jesus. E aí, aquela que ninguém dava nada, está aqui, nós estamos lendo dela hoje, falando do nome dela hoje. Por quê? Porque ela é trisavó de Jesus. Irmãos, se isso não é exemplo, não sei o que é um exemplo, né? Se Raabe não é exemplo, não sei o que é um exemplo. Então, a gente precisa olhar para a vida dessas mulheres, e aí você não precisa ser mulher para tomar a vida de uma mulher como exemplo, né? Ela é um exemplo para todos nós, né? A gente tem que olhar para essas mulheres e ver assim, ó, é isso aí, né? Elas tinham razão, né? Elas estavam fazendo a coisa certa. E aí, para aqueles que dizem que a Bíblia é machista, eu posso dizer, eles não leem a Bíblia, pelo jeito. Porque a Bíblia, quando fala da mulher, fala bem falado, com detalhes, né? Então, irmãos, é isso que eu tinha para nós, né? No dia de hoje. O Roberto sabe do que eu vou falar agora. Eu preparei essa palavra ontem e hoje, porque, na verdade, eu tirei ontem para preparar essa palavra e eu preparei outra coisa. Aí, quando eu terminei, eu pensei assim, não é isso, 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 só que já era lá 11h30 passada, né? E aí na hora me veio o nome de Ruth, e aí eu comecei uma outra jornada, né? Que era preparar esse estudo aqui, que não é nada assim tão revelador assim, porque a gente já conhecia, mas hoje, quem sabe, podemos ver ponto a ponto e ter a coisa um pouco mais mastigada. Mas com isso, com essa fala final, quero dizer o quê? Deus quer falar contigo de algum jeito, em alguma coisa que eu falei aqui. Quem sabe você acha que as coisas não são para você, que você não dá jeito, não dá conta, você é de uma raiz muito, sabe? Que não dá para esperar muito de ti, né? Não é assim, né? Pelo menos com a vida de Ruth não foi, né? Olhando para Ruth, não dá para esperar muito dela, uma boa moabita. Os parentes dela são tudo ladrão. E olha quem que é Ruth, né? Tá ali na genealogia de Cristo. Amém, queridos? Vamos ficar com essa palavra, com esse exemplo, vamos obedecer o Senhor, vamos inclinar o coração ao Senhor, ainda que a circunstância não seja favorável. Amém, queridos? Glória a Deus. Reserva aí dias 6 e 7 de maio, nossa festa de 10 anos. Vai ser uma bênção. Incline o teu coração e esteja com a gente nesses dias. Amém, queridos? Deus abençoe e até a próxima.